Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão. A semana poderia começar melhor do que já começou, né? Saiu o sorteio da Copa do Brasil e saiu aí que o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians. Agora a gente vai descontar aí, né? Vamos eliminar os caras da Copa do Brasil, descontar aquele paulistinha aí, Mandrake, que os caras venceram, né? Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia falou, inclusive citaram sobre isso e muito mais, então assiste esse vídeo até o final. Vamos começar com o jogo mais pesado. Zé Elias, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras debraçada no que diz respeito ao favoritismo ou não? Não, eu acho que o Palmeiras é favorito. Pro confronto, o Palmeiras é favorito. Palmeiras decidido. Os times que estão à direita decidem o confronto em casa. Sim. Não, eu acho que o Palmeiras é favorito. Seria maluquice dizer que não. Mas são todos aqueles ingredientes, né? Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, tudo aquilo que envolve essa partida, a rivalidade, pode diminuir a distância que existe entre Corinthians e Palmeiras. Mas acho que o Palmeiras é favorito nesse momento. Uhum. O Corinthians foi campeão paulista decidindo no seu estádio. Sim. Mas conseguiu fazer o resultado no Allianz Parque. Sim, mas e de lá para cá, depois da final, que o Abel mudou e encontrou essa equipe que está jogando, a maneira que está jogando. Por conta de algumas lesões, aí ele encontrou a forma de jogar. Isso e a gente já viu até no confronto do Brasileiro. E aí o Palmeiras tem essa maneira de jogar. Mas assim, eu acho que Palmeiras hoje, Palmeiras e Flamengo, são os dois grandes times do futebol brasileiro. Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, faz parte, eu acho que é natural isso, porque os times vêm crescendo, todo mundo aprende e hoje em dia você tem departamento de análise estatística, análise física, tática, tudo aquilo que você precisa para estudar o adversário. E quando você tem qualidade, você joga pau a pau, né? Foi o que aconteceu o Cruzeiro contra o Palmeiras. O time do Cruzeiro tem um bom elenco, tem um bom time. Bom. O treinador é um ótimo treinador. Ele conseguiu fazer o resultado. Mas na Copa do Brasil, você não sabe qual vai ser o Corinthians, quem vai ser o presidente, se isso vai influenciar dentro do campo, que eu acho que não, mas pode influenciar. O Garro falou que influencia. Falou? Falou. Ontem, depois do jogo, ele falou: quem pensa que não influencia está errado. A gente sabe, tem reflexos dentro de campo. Então, mas quais são? Ajudar não ajuda, com certeza. Mas quais são os reflexos? Por exemplo, o cara entra no campo e ele fica pensando que o presidente está lá, vai jogar, ou o cara está desconcentrado? A primeira manifestação do atual presidente do Corinthians foi dizer que não tem um papel de bala no caixa. Sim, mas é novidade para os jogadores? Como é que vai pagar o salário da rapaziada se não tem? Mas não pagou nem o prêmio, foi pagar o prêmio agora. Você acha que é novidade isso daí? Você acha que o Augusto não conversou? Mas teve um período ali, inclusive, que os jogadores defendiam o Augusto, que estavam pagando em dia. Sim, mas é o que eu estou dizendo. O jogador em campo, você entra pensando, agora o Augusto é presidente, o Augusto não é presidente, nada. Você entra em campo pensando, vou enfrentar o Richard Rios. Eu vou pensar no presidente ou vou tentar anular o Richard Rios? O jogador não entra nessa parada. Richard Rios contra o Corinthians, o Pascoal fica com medo. Sim, dessa forma. Não, o que eu quero dizer é que o jogador tem tantas funções e tantas coisas para se preocupar dentro de campo, que assim, ele não tem tempo para pensar se o presidente, se é o Augusto Melo, se é o Tuminha, se é o Stabile, Não, eu acho assim, eu discordo um pouquinho do Garro em relação a isso. A preocupação dele é o seguinte: faz o resultado, depois, se tiver alguma coisa, você vai lá e cobra do presidente, cobra do diretor, fala lá com o Fabinho, mas não adianta nada também, interfere, já estão com uma desculpa pronta, parece? Não tem desculpa. Quando você entra aqui, você fica pensando em outras coisas quando você está lendo o seu jornal? Só penso no jornal. Só penso no jornal. O Pascoal também está lendo aqui, o Zinho, tenho certeza. Quando ele dá a opinião dele, ele não dá a opinião dele pensando se o presidente, sei lá, da ESPN vai pagar ou não. Ele está pensando no emprego dele, na qualidade de comentário dele. Até porque sempre paga, né? É isso que o jogador tem que pensar. Em briga de presidente, porque é presidente, não é presidente, se é isso, se é aquilo. Não vejo essa situação aí de atrapalha. Pode atrapalhar talvez ali no treinamento, porque você fica um pouco ali, porque o presidente está sempre ali, o diretor, mas aí é uma questão de blindagem do Fabinho Soldado, que é o diretor, sim, dos diretores ali, assim, vamos ficar aqui só com a gente aqui, ou senão eu vou além. Os próprios jogadores chegarem e falar assim, nós não queremos que os jogadores fiquem envolvidos nisso, por favor, presidente, não apareça aqui, ou o Stabile, ou quem quer que seja. Queremos ficar concentrados no nosso trabalho. Uhum.
Eu, particularmente, nunca pensei dentro de campo jogando. Zinho! O presidente vai ser quem? Quem vai ser o presidente? Eu queria matar o Independentemente adversário. do que acontecer no Super Mundial, de como é que cada time vai aproveitar ou não aproveitar esse período até o primeiro jogo das oitavas de final, o que a gente já sabe é que, mesmo estando ainda na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vai brigar pelo título brasileiro. Como já está fora das Copas Sul-Americanas, né? Teve ali na Libertadores, caiu fora na segunda etapa, no segundo mata-mata e na fase de grupos da Sul-Americana, a bala na agulha que resta para tentar ser campeão em 2024 está na Copa do Brasil. Isso dá ao Corinthians um peso diferente na comparação ao rival para esse confronto? Assim, pensando em conquistas de título, sim. O Palmeiras é um dos favoritos a conquistar o Brasileirão e a Libertadores. E acho que se não tiver o sucesso de buscar o título no Super Mundial, que ele não é favorito, ele é favorito para classificar no grupo. Acho bem acessível ele classificar no grupo dele. Né? O adversário, para mim, que está ali um pouco à frente, eu não sei, vou te falar a verdade, eu não conheço detalhadamente o time do Porto, não. Acho o grupo do Palmeiras muito bom para ele buscar classificação. Aí depois o que vai acontecer na sequência é diferente, né? Quem vai vir no mata-mata. Mas assim, vejo o Palmeiras com elenco, com time, com treinador, com estrutura, tudo diferente do que o Corinthians vive. Agora o Corinthians vai se agarrar sim, numa possibilidade de num mata-mata, sabe, você vai empolgando, classifica contra um Palmeiras, vem ali na frente, vai um sorteio, decide em casa, quem sabe, na hora do sorteio de mando de campo, o adversário que você vai pegar, caso ele classifique, né, contra o Palmeiras. Estou com o Zé Elias, acho o Palmeiras, hoje falando, favorito nesse confronto. Acho que o que equilibra é a tradição, é a camisa, é o peso dessa rivalidade, dessa história lindíssima, riquíssima, que nós participamos, né, dentro de campo, eu e o Zé Elias, e vocês fazendo coberturas de grandes decisões. Eu acho que isso conta muito, né? Os jogadores se motivam muito para o clássico, sabem da importância que é esse clássico. Então, acaba que, mesmo o Palmeiras com um elenco superior, mesmo o Palmeiras muito mais estruturado, organizado, essa rivalidade conta-se muito. Tanto é que todo mundo, quando caiu esse confronto, esse é o confronto. Eu nem acho o confronto mais equilibrado. Eu acho que assim, a tradição e a rivalidade é a maior no clássico, nos confrontos, né? E vai de São Paulo para o Brasil todo, essa rivalidade. Mas o Palmeiras, para mim, é favorito. Pascoalzinho, pro Palmeiras, depois de ter perdido a final do Paulistão e a oportunidade de ser o primeiro tetracampeão paulista dos tempos modernos do futebol? Ô, Plihal, desculpa, antes do Pascoal. Claro. Aí verdadeiramente sem o Estevão, né? Estevão ainda joga o Super Mundial, mas quando voltar não vai ter mais o Estevão. Aí como o Abel vai armar esse time sem o Estevão, né? Verdade. Observação importante. Pascoal, é questão de honra por ter perdido o estadual para o Palmeiras derrotar o Corinthians na Copa do Brasil? Eu acredito que essa final do Campeonato Paulista está entalada na garganta do palmeirense. Ainda não foi digerido. Não tem esse negócio de digerir, não. Subidinha na bola. Subidinha na bola, aquela tiriça no primeiro jogo, aquele impaludismo no primeiro jogo, né? E a gente sabe como é que é. Agora tem a vantagem de jogar a segunda partida em casa. A segunda partida em casa. O Abel fala que não, mas ele está com isso entalado na garganta, porque toda hora ele lembra. Lembra que vocês falavam daquele time no Campeonato Paulista que não jogava bem e que classificou? Então ele tem o Campeonato Paulista entalado na garganta. Ele tem o Paulista entalado na garganta. Ele sabe que era para ganhar. Ele sabe que o Palmeiras tinha time para ganhar o Campeonato Paulista e que desperdiçou com um time que entrou com a mesma preguiça que entrou nesse jogo aí contra o Cruzeiro, entrou para jogar o primeiro tempo contra o Corinthians, né? E acabou acontecendo. Mas mesmo assim, na volta, viu. teve aquele pênalti, né, Pascoal? Teve o pênalti, bateu, né? não foi bem batido. Não foi bem batido, o Rafael Veiga bateu mal e o Hugo pegou. O Hugo é um baita goleiro, está na seleção brasileira, parabéns para ele pela defesa e parabéns ao Corinthians pela conquista do título. Mas isso está atravessado na garganta, é muito claro.
Não dá para ficar escolhendo palavras, sabe, falar bonitinho. Não, então está entalado na garganta. Né? É claro que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Corinthians, mas tem muito tempo até acontecer esse jogo, a gente não sabe... assim, o futebol é vivido de quarta e domingo, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 meses. Eu ia te perguntar, existe a possibilidade do Richard Hill sair, Pascoal? Muito. No meio do ano passado, já houve uma tentativa do futebol da Inglaterra e a presidente do Palmeiras aumentou o salário dele, aumentou a multa para ele não sair. E tem novamente a perspectiva de que ele saia porque o pessoal está insistindo na contratação, é o time inglês. Agora, não sei quantos vão ficar, quem vai sair, o Estevão a gente já sabe que vai sair, né? Então, de repente, o Palmeiras está pensando também em contratar um jogador para essa posição. O Corinthians, como é que o Corinthians vai estar daqui a 2 meses? O Garro deve estar mais em forma, o Yuri Alberto muito provavelmente é recuperado. Memphis fica? Deve ficar, né? Então, a gente não sabe. Tem encerramento do contrato no meio do ano, não tem? Tem a questão da premiação, que não foi paga até hoje, né, para ele. Tem muitos fatos que a gente precisa analisar até chegar a esse jogo. Mas hoje, analisando... Será que até lá o Dorival já vai ter achado o time? Eu acho que sim, né? Mas tá demorando. Acredito que sim. O Dorival tem quantos jogos no comando do Corinthians? 10 jogos. 10 jogos. Não é tão pouco assim. Quantos treinos ele fez nos 10 jogos? Treino. Você gostou do Héctor Hernandes aberto? Não, o Héctor Hernandes é um capítulo diferente, né, gente? O Héctor Hernandes ele tem que ser dentro da área, no mínimo dentro da área. E olha lá, hein? Agora, uma coisa que me preocupa no Corinthians não é nem a falta de pontaria, é a falta de chutar no gol. Que dificuldade que tem o time do Corinthians para finalizar. O Palmeiras tem dificuldade de acertar o gol. Cria muito, mas não acerta o gol. O Corinthians não chuta sequer no gol. Não tem um santo para conseguir executar as jogadas. O Corinthians depende muito do Garro. E do Memphis, legal. Mas agora, e aí, qual é a distância, Pascoal? De quem? Desculpazinho. Tá aí, ó. Qual a distância entre os times? Entre os times, hoje a diferença é muito grande. É um abismo, Pascoal. Não, abismo não, é uma diferença grande. Porque isso tudo é igualado. O Zé falou aqui que quando vez que o Corinthians está mal, o Palmeiras iguala. O Corinthians está bem, o Palmeiras está bem, o Corinthians iguala. Por quê? Porque a distância entre eles é a rivalidade. E quando um time... Eu falo isso por conta do Campeonato Paulista. Quando um time como o Palmeiras, que tem um pouco melhor volume de jogo, um pouco melhor de categoria dentro de campo, entra com a preguiça, com a falta de vontade que entrou no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, ganha o outro que não tem um time tão bom. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Tem que entrar para jogar uma partida séria, porque Palmeiras e Corinthians é diferente de qualquer coisa. O Palmeiras e Corinthians, você jogar no juvenil, no infantil, no dente de leite, seja lá onde for, é Corinthians e Palmeiras. Esses moleques, quando sobem pro time de cima, eles já sabem o que é um Corinthians e Palmeiras. Você não precisa falar o que é um Corinthians e Palmeiras pro Estevão, o Hendrick, você não precisa contar essas histórias, eles já sabem o que é. Talvez tenha que contar para quem chegue, mas para esses moleques não precisa contar, porque é um negócio gigante, é um negócio que, como disse o Zinho, né, ele sai de São Paulo e acaba, vai pro país inteiro quando joga Palmeiras e Corinthians, como joga Flamengo e Vasco, quando tem Grenal, quando tem Atlético e Cruzeiro, isso transborda, Vitória e Bahia, transborda. Zé. E tem o Palmeiras dando sorte ali, pegando o Universitário, que para mim é o adversário mais frágil dessas oitavas, mas na continuidade, caso passe, vai ter possivelmente um River e naturalmente a grande chance de pegar um brasileiro na semifinal. Pois é, Mari, eu acho que a gente brincava sobre o Palmeiras, né? E aí no sorteio da Libertadores pela manhã, o Universitário, todo mundo, olha, até eu acompanhava aqui com nossos amigos, com o Alex, o Calçade, o Eugênio, todo mundo gostaria de pegar o Universitário, sai o Palmeiras. Então o Calça brinca, né? Eu sou Abel, já vou pensando no River, já tô pensando lá pra frente. É um adversário muito abaixo para esse Palmeiras, que também vem de uma grande campanha, mais um ano, né? Fazendo uma grande campanha de primeira fase e uma temporada também já muito bem embalada, né? Para decidir todos os jogos em casa, né? Caso vá avançando, já sem Estevão. Acho que é um ponto, assim, o Abel, ele dá a entender que ele já prepara o time sem o Estevão, né? Assim, ele
elevou muito o nível competitivo entre titulares e reservas do Palmeiras, tirando talvez esses 2 confrontos diretos de Campeonato Brasileiro, né, confrontos pelo título de Flamengo e Cruzeiro, agora que se coloca nessa condição, a gente vê um Palmeiras depois de campeonato estadual, tendo de fato essas peças ganhando não só minutagem, mas o conjunto, o coletivo acontecendo. Mas, querendo ou não, é uma peça que desequilibra demais o jogo do Palmeiras, né? Não ter o Estevão, que se despede no Mundial, então também pode ser uma coisa que vai impactar ou não na vida do Palmeiras. Pessoal, vamos ter mais um derby aí, né? Aqui no Brasil, entre Palmeiras e Corinthians. Dessa vez pela Copa do Brasil, as oitavas de finais, né? Saiu o resultado, saiu o sorteio da Copa do Brasil e vamos ter Palmeiras e Corinthians disputando aí a próxima vaga, para a próxima, né, para as quartas de finais, né, digamos assim, da Copa do Brasil. Olha só, né? Palmeiras que estava ali, né? Tinha tudo para começar a semana não tão boa, né? A gente já viu o que aconteceu, mas aí veio o destino do futebol e nos entregou os gambás em nossas mãos, né? Agora só depende de nós, depois do Super Mundial de Clubes, a gente despachar os caras da Copa do Brasil. Vai ser muito bom esse jogo, vai ser jogão. A gente sabe que esses jogos são jogos importantes, né? Mas vamos ver como é que vai ser aí. Tudo isso aí já está repercutindo demais, né? O que é que vocês acharam aí desse sorteio, né? De tudo isso. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.